Olá pessoal, meu nome é Newton Pinheiro, sou especialista e MVP em SQL Server e hoje eu vou demonstrar aqui na prática como funciona um cluster composto por dois nós e duas instâncias de SQL Server ou um cluster ativo-ativo. Ok? Bom, a montagem de um cluster, a criação de um cluster, ela começa obviamente pela instalação do sistema operacional em cada um dos nós que irá compor o cluster. A partir daí então temos a instalação e a configuração do serviço de cluster do Windows em cada um desses nós, o que nos dá acesso a uma ferramenta chamada Cluster Management, onde é então realizada a validação das configurações do cluster, e aí nessa fase você verifica endereçamento IP, resolução de nome no DNS, existência de um domain controller na rede, porque a conta de serviço do SQL Server ela precisa ser executada sobre a conta de um serviço de domínio. Tá, ok? E ao Cluster Wizard, que é a ferramenta que nos dá a possibilidade aí de criar então o cluster no sistema operacional no Windows. Isso feito, parte-se então para a instalação do SQL Server 2008 em ambos os nós do cluster. Então, se o cluster é composto por dois nós, eu tenho duas instalações. Se é composto por três nós, eu tenho três instalações. Tá, ok? Então, eu tenho que instalar o SQL Server em cada um dos nós, utilizando a funcionalidade ou a opção do Failover Cluster Installation. Bom, a criação de um Failover Cluster, apenas para exemplificar aqui, vamos imaginar aqui um cluster então com dois nós, onde eu tenho dois servidores e um domain controller. Eu tenho então as placas de rede e eu tenho aqui uma plaquinha aqui me representando a HBA, que é na verdade a placa que me dá acesso aos discos da storage. Eu preciso de uma storage aí, os discos compartilhados para a montagem desse cluster. Tá, ok? Tenho então a rede pública, que é a rede pela qual a aplicação ou as aplicações se conectarão com o SQL Server. Uma rede privada aqui entre os dois nós, que é a rede de Heartbeat, onde o serviço de cluster verifica aí a saúde do cluster, a saúde do SQL, quando o SQL falha ou quando acontece alguma falha de hardware, e então ativa aí o failover. Tá, ok? Isso feito, temos então a instalação do SQL como um nome virtual, ou seja, totalmente independente do nome físico dos servidores, e é através desse nome que as aplicações conseguirão se conectar com a instância do SQL Server. Tá? No caso de uma falha, o que acontece? Através da rede privada, o serviço de cluster vai identificar a falha e vai executar então a transferência ou o failover da instância e dos recursos de disco para o nó que então estava em standby. Ok? E aí, em questão de alguns segundos, o SQL volta a ficar disponível no outro servidor do cluster, no entanto, respondendo pelo mesmo nome e pelo mesmo IP. Tá, ok? Bom, então eu vou aqui mostrar para vocês uma configuração aqui de um cluster de dois nós com duas instâncias de SQL Server e uma instância sendo executada sobre cada um dos nós. Então eu tenho aqui três máquinas virtuais, uma que representa o meu domain controller, uma que me representa o nó 1 e a outra que me representa o nó 2. Tá, ok? Então aqui no nó 1 eu abri o Cluster Administrator, que é a ferramenta aí onde eu consigo gerenciar o cluster. Então eu vejo que eu tenho dois nós, dois servidores físicos, eu tenho quatro grupos de cluster. Eu tenho um grupo que representa uma instância do SQL, que está rodando sobre o nó 2. Eu tenho um grupo aqui que é o meu cluster group, que na verdade é quando se faz a instalação do serviço de cluster, eu crio um cluster group e aí eu atribuo um IP para esse cluster. Então, através desse IP aqui é que o cluster responde. Eu atribuo um nome para o cluster. Então, aqui eu tenho um nome do meu cluster. E eu tenho o disco de quórum, que é o disco onde é armazenado as informações do cluster. Então, essa aqui, o serviço de cluster utiliza para armazenar os logs de configurações, quantidade de nós no cluster, endereçamento IP de cada um deles e todo o log aí referente ao cluster. Eu tenho mais um grupo aqui que é o meu MSDTC. Nesse caso aqui, eu tenho um DTC instalado para garantir aí a transação distribuída. No caso, por exemplo, de utilização de link de server entre as instâncias de SQL. E eu tenho mais um grupo que representa a minha segunda instância do SQL, que nesse caso está rodando sobre o nó 1.
ok? Em cada grupo desses aqui eu tenho os recursos. Então, no caso da instância 1, eu tenho aqui o recurso de IP que o SQL, né, SQL Node 1 está utilizando. Então, esse aqui é o endereço IP do SQL. Esse aqui é o nome virtual de uma das instâncias do SQL, né, SQL Node 1. Então, uma das instâncias responde para as aplicações como SQL Node 1, né? É uma instância default. Eu tenho o serviço e eu tenho os discos que o SQL está utilizando, ou que essa instância específica do SQL está utilizando. E aqui o segundo grupo eu tenho outro nome virtual, né? Esse aqui é o outro IP que o SQL está utilizando, que a instância 2, vamos dizer assim, está utilizando. Aqui o nome virtual do SQL e essa instância específica ela me responde por um nome, né, P2, ou seja, é uma instância nomeada. Isso é muito importante. Quando você utiliza uma configuração de cluster, né, apenas uma instância do cluster pode ser uma instância default. Okay? Então, se você tem um cluster aí com duas instâncias ativas no mesmo cluster, uma delas precisará ser nomeada. Okay? E aqui os discos também que essa segunda instância está utilizando. Então, observe que os discos são totalmente independentes, né? Aqui eu tenho o disco E para binário, G para dados e para log. Nessa outra instância, ela utiliza F binário, H dados, né? E J para log. Tá ok? Então, aqui na minha máquina virtual, que representa o Node 2, eu tenho o Management Studio aberto e conectado aqui nas duas instâncias do SQL. Então, eu tenho aqui na primeira instância o dbtest 01, na segunda instância eu tenho o dbtest 02, né? Então, até aí, duas instâncias de SQL Server absolutamente normais para a rede, né? E o que acontece no caso de uma falha de uma dessas duas instâncias aqui, né? O serviço de cluster vai identificar a falha e vai fazer a transferência da instância que falhou para o nó que até então está como standby, né? Nesse exemplo aqui, eu vou pegar então a instância SQL Node 1, que está rodando sobre o nó 1, e vou forçar um failover, ou seja, um move group, né? Nesse momento que eu faço, que eu forço esse failover, o SQL vai cair, o serviço de cluster vai identificar a falha do SQL e vai automaticamente fazer a transferência dos recursos desse grupo aqui do SQL Node 1 para o outro servidor do cluster. Então, observe que o SQL está subindo no outro nó, né, que é o Node 2. Já subiu lá os discos, subiu o IP, subiu o nome, está subindo o serviço do SQL. Então, em questão de alguns segundos, né, o serviço de cluster identifica a falha, né, faz o failover, que é a transferência do SQL de um servidor para o outro, e aí o SQL vai subir no servidor, fazendo obviamente o recovery de todas as bases de dados, garantindo todas as transações comitadas nos logs dos bancos, e em questão de alguns segundos aí o SQL já está no ar de novo, respondendo para as aplicações. Você vai sofrer aí uma pequena interrupção, aí uma perda de conectividade com o servidor SQL, que é o momento em que ele cai, né? Mas aí em alguns segundos ele já vai estar disponível para que as aplicações possam de novo voltar a fazer as conexões e voltar à utilização normal, né? Se nós olharmos aqui no questão do Explorer, né, na máquina 2, nós observaremos aqui que os discos estão totalmente aqui acessíveis, né, no nó 2, que foi o nó para o qual a instância do SQL Node 1 foi transferida. Ok? Então eu tenho aqui o disco C da máquina, né, e aqui os discos EBIN, FBIN, GDados, que são os discos da storage, né? Então aqui nesse momento eu consigo visualizar através dessa padronização de disco que eu normalmente costumo utilizar, que as duas instâncias de SQL estão sendo executadas nessa mesma máquina aqui, tá ok? Então aí também você pode forçar um failover aí no caso para fazer uma manutenção do servidor, né? Então com questão de alguns segundos você move o SQL de uma máquina física para outra e as aplicações voltam à conectividade normal. Tá ok? Bom, pessoal, é isso aí. Eu deixo aqui algumas referências aí, né, para que vocês possam se aprofundar um pouquinho mais aí na solução de failover clustering, né? E eu chamo a atenção aí especialmente para esses 4 últimos links, né, que é o como
ele mostra assim em detalhes, né, a instalação do SQL Server 2008 no Windows Server 2008, desde aí a configuração do serviço de cluster, a validação da configuração do cluster, instalação do MSDTC e a instalação do SQL Server em cada um dos nós. Tá ok? É isso aí. Obrigado e até mais. Tchau.